Então, vamos lá. No fim da aula anterior, a gente viu algumas propriedades sobre exponenciação. Beleza. Diminuir aqui para travar menos. Então, a gente falou um pouquinho de extração de raízes. Fórmula de Taylor. E algumas propriedades. Então hoje a gente vai falar de logaritmo. Então, como que a gente pode definir? Então, a gente diz o seguinte: W é um logaritmo de Z. Importante isso. C E elevado a W igual a Z. Bom, vamos ficar por aqui. Aqui na definição de logaritmo, quando formos falar de função logarítmica de um número complexo, a gente vai entrar em crise. A gente vai topar com uma crise matemática e logo depois a gente dá um jeito de corrigir esse problema. Mas vamos ver a hora que chegar. Então, como que a gente encontra esse logaritmo de um número complexo? Vamos lá. Então, tomando W igual a mais BI, temos o quê? Outra coisa interessante também. Note que aqui a gente não falou da base desse logaritmo. Mas isso não quer dizer que ele pode ser qualquer base. Ele tem uma base específica, mas na definição a gente não fala. Opa, então vamos mudar aqui, que isso aqui já é spoiler. Então, só que na definição a gente não precisa citar a base porque ela é uma base em particular. No caso já ficou claro, né? Já dei spoiler. Certo. Essa linha aqui, essa corrente de implicâncias, duplas implicâncias. Alguma crise, alguma coisa que eu tenha feito aqui que não faz sentido? Não, né? Eu só peguei essa igualdade, logaritmo de um número complexo vai ser um W, também complexo, e fui brincando, fui aplicando aqui algumas propriedades. Aqui eu vou multiplicar por 1.
Bom, dado que nosso número z não é zero, então eu vou multiplicar por isso aqui, que é 1. Um número real positivo dividido por ele mesmo dá 1. Só que o que isso vai nos permitir fazer? Ele nos permite tomar a seguinte igualdade. Eu vou igualar você com você e igualar você com você. Ou ainda igual a Z. Beleza. Então, tô gravando. O que a gente pode concluir daqui e daqui? Vamos lá. Deixa eu botar aqui algumas propriedades que a gente viu no finzinho da última aula. Algumas propriedades que serão importantes. Vou botar aqui no cantinho. Tinha uma propriedade que dizia que módulo de e elevado a z é igual a e elevado à parte real de z. E tinha uma outra igualdade. Elevado a não. Não. Cadê a outra igualdade? Elevado a z. Uai, tinha mais uma propriedade. Módulo de z. Bom, acho que só com essa a gente consegue deduzir o que eu quero. Lembro que precisava de alguma outra, mas talvez esteja enganado. Então, e elevado à parte real de um número é igual ao módulo de e elevado a z. Então aqui a gente pode fazer uma substituição. Bom, tira essa aqui por enquanto. Daqui a gente pode concluir o quê? Qual é o valor do A dessa igualdade aqui? A gente está querendo descobrir isso aqui, ó. O W, A mais BI. Qual é o valor do A? Aplicando o logaritmo natural em ambos os lados da igualdade, A é igual a ln de Z. E aqui,
qual igualdade que a gente tira aqui? O que a gente quer descobrir? Dessa igualdade aqui, a gente quer descobrir o valor do B. Esse cara aqui. O que é o valor do B? B. Uma vez que a gente tem essa igualdade, número complexo é igual ao módulo cosseno de B mais I sendo B. Então, o B, nesse caso, é o argumento do Z. Se eu conseguir escrever o Z dessa forma aqui, o B nada mais é do que o argumento. Então, desse modo, cadê? Então, desse modo, aqui. Daqui, logaritmo de Z nada mais é do que o W, que é um A mais B I, que é o A ln de Z somado com BI. O argumento do Z vezes I. Beleza. Se eu encarar isso aqui como uma função, conseguem perceber a crise que a gente gera? Vamos escrever dessa forma aqui. B igual a 2kπ, K pertencente a Z. Então aqui a gente pode escrever de uma forma melhor. Conseguem perceber? Então vamos lá. O que eu estou querendo dizer aqui? Então, dado um número Z, diferente de zero, o logaritmo de Z, então o log de um número Z vai ser ln dele somado com I vezes alguma coisa aqui. Percebem algum problema em relação à definição de função? Pessoas. Ânimo. Vocês estão por aí? Sim, estamos. Estamos. Estamos todos acordados? Sim. Vamos lá, vamos pensar na definição de função. Se eu definir a função logaritmo de um número complexo dessa forma aqui, log de z é igual a ln módulo de z mais esse argumento. O que isso me gera de problema? Isso vai me gerar o seguinte problema. O logaritmo de z vai ser igual a log de z vai ser igual a ln de z mais i alfa ln de z mais i aqui ln de z mais i 2, 4 pi e assim por diante.
Uma vez que estamos falando de função, a função não vai ter apenas um valor. Lembra que agora aqui a gente está falando de... A gente não está representando apenas no plano complexo, no plano de Argand-Gauss. A gente está falando de função. A gente tem... porque no plano, no Argand-Gauss, a gente tem lá um valor, toda vez que a gente passa por 2π, a gente cai no mesmo ponto. Por exemplo, sei lá, a gente tá representando um número complexo aqui. Aí, deu 2π, deu uma volta de 2π, de 360, a gente cai aqui de novo. Deu outra volta, a gente cai aqui de novo. Deu outra volta, a gente cai aqui de novo. Aqui a gente está falando de uma função. Então, para cada valor z, a gente vai ter uma infinidade de valores. E isso contradiz a definição de função, que é para qualquer x, existe um único f de x. No caso, esse pertence ao domínio e esse pertence ao contradomínio. E aí? Em algum momento já pensaram sobre isso? Já toparam com essa problemática? Nesse caso aqui, a gente vai lidar com uma função chamada função multivalorada. Ela tem, a gente chama de ramos. Ramos da função. Por enquanto, a gente vai ficar apenas com esse valor aqui, que é o ramo principal. Depois a gente vai brincar um pouquinho com as representações e vai entender o que quer dizer tudo isso aqui. Por enquanto, vamos ficar só com o ramo principal. Beleza? Então, vou apagar essa tela. São propriedades. Que já não diferem muito do que a gente já tinha, né? Então vamos lá. Exemplo. Então vamos tomar o número z igual 1 mais i. Como que conseguiríamos calcular o logaritmo desse valor? A gente vai usar aquele primeiro ramo que o senhor chamou. Exatamente. Então vamos lá. Usando já a definição, seria
ln disso aqui, mais i aqui. Beleza, mas vamos brincar um pouquinho, vamos especular um pouquinho com os cálculos. Não vamos partir direto para a definição final, não. Vamos brincar um pouquinho com as ideias. Então a gente quer isso aqui. Nós queremos isso. Como que procedemos para conseguir chegar? Então a gente fez toda aquela linha de implicações. Então a gente disse o seguinte: se a gente quer calcular o logaritmo de z, então a gente quer encontrar um w. Um w, que é um número real, mais um número complexo acompanhado, mais um número imaginário. Então aqui, gente, obteve isso aqui. O w é um número complexo. Então o que nós queremos é isso aqui, né? A mais B I igual 1 mais I. Ou ainda E elevado a A vezes E elevado a B I, que é cosseno B mais I seno B igual 1 mais I. Essa passagem aqui, a gente vai usar ela o tempo todo e deliberadamente ela não pode, o que eu estou querendo dizer aqui, ela tem que estar bem clara. Isso aqui de boa, tá de boa para vocês? Em particular isso aqui. Beleza? Só para pegar, o log de um número complexo vai equivaler a um logaritmo natural, basicamente? Sim. Ele está definido dessa forma. Como eu disse lá no comecinho, eu já tinha colocado o ln, depois eu apaguei para a gente ficar brincando com a própria definição, logaritmo de um número complexo. Só que eu falei que em algum momento a gente ia acabar percebendo que ele estava intrinsecamente ligado ao logaritmo natural, que de certa forma a gente acaba sempre trabalhando com e elevado a bi igual cosseno beta mais isso. Tem toda essa ligação intrínseca. Então, mas para ser rigoroso, vamos falar logaritmo sem mencionar base. Ele está definido dessa forma. Então, onde a gente estava? Tá bom, aqui. Então, chegamos aqui. Elevado a A, cosseno de B mais I, seno de B, igual 1 mais I. Aí, o que nós fizemos na hora que a gente estava fazendo aquela deduçãozinha? A gente multiplicou esse valor aqui por 1. Só que o nosso 1 era o quê? Era o módulo dividido pelo módulo. Módulo desse número z dividido pelo módulo. Que nesse caso aí... módulo de... Oi? Raiz de 2? Isso mesmo. Isso. Raiz de 2. Aí o que nós fizemos? Fizemos aquela cadeia de igualdades. Igualamos você com você elevado a A igual raiz de 2 e igualamos depois você com você.
Isso aqui que a gente está fazendo, o cálculo do logaritmo, vai ser bem fortemente utilizado para cálculo de potências complexas. Chegando lá, a gente não precisa fazer toda essa cadeia de deduções. A gente pode partir direto para o logaritmo de um número é o ln e tal, mais o argumento do valor no ramo principal. A gente já vai direto. Mas, pelo menos uma vez, pelo menos essa vez, esse exemplo, vamos construir ele devagarzinho, para entender de onde que as coisas estão surgindo. Então, tivemos você e você. Daqui, a gente conclui que o A, o valor A, o W igual a um A mais BI. A gente conclui que o A é ln raiz de 2. ln de raiz de 2. Daqui, a gente obtém a forma polar módulo cosseno B mais isso é no B. Então, o B acaba sendo o quê? O E argumento. sobre 4. Oi? Ah, foi bom, você achei que você está perguntando qual que é o B já. Não, o argumento desse número aqui. Nesse caso, aqui é o real, aqui é o imaginário. Tá feio, tá mal desenhado, mas tudo bem. Eu sobrevivo. Então basta saber o argumento, esse ângulo aqui. No caso, nesse caso em particular, ele é... bom, como aqui é 1, aqui é 1, aqui vai ser 45. 45 é o mesmo que π sobre 4. É π sobre 4, né? Me corrija se eu estiver errado, mas acho que é π sobre 4. Então, B, π sobre 4. Onde eu tô? Bom, tá. Aí, só para lembrar. No caso aqui, o argumento é π sobre 4 mais 2k π para k pertencente aos inteiros. Então, a gente conclui que o W, bom, o logaritmo de 1 mais I é igual a W, que é igual a mais BI, ou seja, ln de raiz de 2 somado com I π sobre 4 mais 2k π para k pertencente aos inteiros. E aí, como eu disse, isso aqui vai definir vários ramos, a gente vai chamar de vários ramos, aqui vamos ficar apenas com o ramo principal, que para k é igual a 0. Então, a gente fica aqui. Mais sobre 4i. Beleza? Então, como eu disse, nesse exemplo, a gente deu uma construída mais vagarosa para entender passo a passo o que acontece. Eventualmente, quando a gente for resolver exercícios que necessitem do logaritmo, a gente já dá uma acelerada, já parte para os finalmente. Vamos ver se a gente faz mais um exemplozinho mais básico.
esse aqui. Qual é o logaritmo de I? Vamos lá. 5 minutinhos para a gente tentar fazer essa alusão desse exemplo com esse caso aqui. Pode responder? Pode sim. I vezes pi sobre 2. I vezes π sobre 2. Entrando no principal. Certo. Somente? Sim, também cheguei nisso. Que aí deu L de 1, que é 0, mais o I pi sobre 2. Uhum. Ok. Isso mesmo. Alguém discorda? Alguém não vê isso aqui? Quer que eu faça? Ou a gente pode seguir? Bom, Professor, hum? com essa definição a gente já consegue provar que I elevado a I é um número real? Π elevado a I? Não, I elevado a I. I elevado a I. Isso. I elevado a I. Provar que É isso um aqui é um número. número real? A gente já consegue provar isso? Não sei, vamos tentar, né? Eu acho que não, mas talvez com o próximo tópico a gente calcule e chegue em uma resposta. Vamos ver, talvez até o fim da aula a gente, a gente faça isso. Mas só por curiosidade inútil, a gente não vai fazer isso, mas fica como, como, como curiosidade para quem tiver uns minutinhos aí sobrando nesse fim de semana. Já que você falou de I elevado a I, E elevado a π e π elevado a E. Qual é maior? Seria isso aqui ou isso aqui?
Fica como questão aí pra gente pensar um pouquinho. Mas... não, vou fazer assim. Deixar o moleque aí pensando. Então, seguimos. Potências complexas. Vamos definir um z elevado ao alfa, sendo que z não pode ser zero, senão a brincadeira não funciona, e um alfa é um complexo. Então, vou apagar esse trecho aqui da esquerda. Tá. Todo mundo concorda que a exponencial em uma base qualquer e o logaritmo são funções uma inversa da outra, né? Em particular, o que eu estou querendo dizer é que eu posso fazer isso aqui. Tomar o logaritmo e elevar. Beleza? Tudo bem? Isso aqui faz sentido? Vamos fazer isso aqui, Beleza. aqui no nosso número. E ln c alfa. É conveniente a gente fazer isso para que a gente bote esse alfa fora. Opa, alfa. Ln de z. Certo, então a gente ficou com isso aqui.
Z alfa igual a E. E daqui podemos dizer que então vamos tentar aplicar essa brincadeirazinha. Um exemplo. Então, menos I elevado a meio. Menos I elevado a meio seria E elevado à potência vezes o ln desse cara aqui. Então, por definição, tem isso aqui. Para calcular, basta calcular então o logaritmo de menos I. Acho que a gente acabou de fazer, né? Não, a gente calculou de I. Então vamos calcular o logaritmo de menos I. Caso... Cadê isso aqui? Como que era? ln do módulo você mais I argumento menos I. Que dá... Esse caso aqui dá 0, mas... O argumento aqui seria menos I. 3π sobre 2, não? Ele tá aqui assim, menos 1, aqui no eixo imaginário. Então, 3 quartos de volta. 3 quartos? Bom, 1,5. 3π sobre 2i. Desse modo... Cadê? Esse modo está com menos 1. Seria elevado a meio. Π sobre 2 e então, E elevado a 3 quartos de π sobre I. E isso aqui a gente pode escrever como? Certo? Que, por sua vez, quanto que é? Cosseno de 3 quartos de π.
Vamos pensar. Menos raiz de 2 sobre 2. Posso confiar em você? Nossa, claro, né? Eu ia pensar aqui ainda, mas tá mais ligeiro. Ele vai fazer, né? Bom, eu confio em você, mas cosseno de 3π sobre 4 seria o quê? Deixa eu pensar, π dá 45 vezes 3. Menos raiz de 2 sobre 2. Tá certo. Então já era. Seria algo mais ou menos aqui assim, né? Se a gente pensar π sobre 4 é equivalente em graus a 45, então 3 vezes seria metade, 90 mais metade. Tá meio... Então, aqui assim. Então, cosseno seria aqui o equivalente ao cosseno de 45, só que desse lado. Então não faz sentido. Somado com o seno desse mesmo cara. Bom, o seno tá aqui. Bom, o desenho tá péssimo, mas de boas. Raiz de 2 sobre 2i. Então, a guisa de conclusão, desse modo, menos i elevado a meio é menos raiz de 2 sobre 2 somado com raiz de 2 sobre 2i. Bonitinho. Um pouco moroso, mas extremamente bonitinho. Certo? Tranquilo? De boas? Vamos fazer mais Professor, um? uma dúvida. Diga. Por exemplo, se a gente usa raiz de 2 ou 2 elevado a meio, dá a mesma coisa. Tipo, aqui a gente tem esse resultado porque a definição é diferente, certo? Uhum. É que eu achei isso meio estranho. Por que estranho? Porque, por exemplo, se a gente fizer raiz de menos i, a gente tem duas raízes. Você está dizendo se a gente for calcular usando a ideia de potência? Sim. No caso, Segundo a fórmula de Moivre. certo, no caso isso aqui, né? Menos i elevado a meio igual a z. Aí, no caso, eleva os dois lados ao quadrado, você vai ficar com 1z igual menos i. E aí, nesse caso, a gente tem duas raízes para essa equação. É isso que você está dizendo? Isso. E aí, aqui nesse caso, a gente aceita somente essa daqui. O comentário é interessante, mas como você mesmo já salientou, a definição diz isso. Então, sei lá. Mas você tem que pensar no seguinte, quer ver? Vamos tentar fazer uma alusão aqui com números reais. Vamos ver se a gente consegue digredir um pouco. Qual é a raiz de 4? É 2. Só que se você pensar aqui, qual é a raiz de 4? É x. Então eu levo os dois lados ao quadrado. Qual é o valor ao quadrado que dá 4? Nesse caso, x é igual a... Tem dois valores. Mais e menos 2.
Mas aí no caso isso aqui é para os reais. Boa dúvida, boa questão. A gente pode pensar nisso ao longo dos dias aí. Porque essa brincadeira não funciona justamente porque o raiz de -2 não brinca com os reais. Só que aqui a gente está estendendo para os complexos. Então qual é a crise que causa aqui para a gente não aceitar dois valores? Entenderam a questão aqui? Entenderam aqui que eu tô. Qual é o ponto aqui que a gente digrediu? Porque, só para ressaltar, então aqui a ideia foi a seguinte, que a gente calculou raiz de -i, deu um valor v. E aí o nosso amigo questionou, dizendo que se a gente for usar isso, calcular isso usando uma raiz, usando uma função, a gente calcula daqui, obtendo duas respostas. E por que usando a definição a gente obtém apenas uma resposta? E aí eu pensei, bom, vamos ver como funciona lá nos números reais. Nos números reais tem essa questão aqui do -2. Raiz de 4 igual a 2, raiz de 4 igual a -2. Não, tem nada a ver não. Não. Tem nada a ver com os complexos aqui não. Percebe que o caminho aqui é só uma. A gente obtém dois valores para essa equação, 2 e -2, mas apenas um deles satisfaz a primeira questão. Talvez seja isso. Quem que perguntou? Opa. Eu perguntei. Eu, e quem sou eu? Arilson. Arilson, certo. Então, talvez faça sentido sim. Mesmo sendo complexos, essa alusão para os reais, talvez faça sentido. A raiz de 4 é 2. Se eu fosse calcular utilizando a mesma estratégia, então, raiz de 4 dá x, eleva os dois lados ao quadrado. Fica o x ao quadrado igual a 2, e aqui eu obtenho dois valores. Dois valores que elevado ao quadrado dá 4. 2 e -2. Mas apenas um deles satisfaz minha pergunta inicial, que é o 2. Talvez aqui a gente encontre a mesma crise, o mesmo problema. Um deles, 2, satisfazem a equação, mas apenas um satisfaz a pergunta da raiz. Aí o que a gente deveria fazer é pegar as duas soluções disso aqui e ver se ambas satisfazem essa daqui. A gente faz isso. A gente faz isso logo em breve. A gente calcula, pega um valor, calcula as duas raízes, depois vê se faz sentido. Bom, a gente podia fazer isso agora, né? Então, o que você propôs é o seguinte. Aqui a gente aplicou a definição e chegou aqui. E se nós fizéssemos assim. Então,
menos i elevado a meio é igual a algum número z, de modo que, elevando ambos lados ao quadrado, a gente obtém menos i. Quais são as soluções dessa equação? Então vamos lá. Desse lado aqui eu vou escrever rho quadrado cosseno de 2 mais i seno 2 igual. Aí desse lado de cá eu vou escrever esse número na forma polar, que é 1 cosseno menos i, tá lá embaixo. Não quero 3 quartos? Não. 3 meios. Menos. 3 meios de π mais i seno 3 meios de π. Fazendo a igualdade. Acho que basicamente a gente vai encontrar o conjugado. Fazendo a igualdade, a gente obtém que o ρ é raiz de 1 e o φ é. Tá, aqui é mais 2kπ. Kπ. Então a gente obtém que você é 2 passa dividindo, 3 meios π mais 2kπ, tudão dividido por 2. Rearranjando você, 3π mais 4kπ dividido por 4. E aí eu tomo k igual a 0 e k igual a 1. Para k igual a 0, a gente obtém essa resposta aqui. Para k igual a 1, quatro, 7π sobre 4. 7 quartos de π. E onde que está o 7 quartos de π? Os 7 quartos eu posso escrever da seguinte forma. 4π mais 3π dividido por 4. Que é igual a 4π sobre 4 mais 4π. Que é igual a 180 mais 3 quartos de π. Em outras palavras, é isso aqui mais 180. Seria aqui. Que dá cosseno positivo e você. Certo? Certo. Errei alguma coisa? Me perdi em alguma conta? Acho que não, né? Não, tá certo. Professor, seria o conjugado ali se a gente tivesse só coeficientes reais. Sim, aqui ele não é apenas o conjugado, ele é ele inteiro negativo. É o valor e o menos o valor dele. Que é justamente o que a gente encontra nos reais, né? Que seria quando a gente fez lá aquela brincadeira 4 igual a 2 e um x que é o quadrado dá 4, a gente encontra o x igual a 2 e menos 2. Tá, agora a grande questão é, obtemos dois valores aqui.
Agora a questão é... podemos aceitar isso aqui? Como responder? É uma pergunta. Uma pergunta com ponto de interrogação, não é uma pergunta retórica. Como a gente vai responder isso? Sugestões? Fato é que a gente não pode elevar ambos os lados ao quadrado, porque aí a gente estaria roubando. Nesse caso, a gente poderia acabar cometendo o mesmo erro. Tipo, menos 2 é igual a 2. Aí eu elevo os dois lados ao quadrado, concluo que 4 é igual a 4, então eu posso aceitar isso aqui? Não. E aí? Eu preciso pesquisar. Eu não sei dizer. Cadê? Alguém tem uma ideia? Cadê? Volta aqui. Alguém? Ideias? Se a gente fizesse o caminho inverso, porque o do log, quando a gente fez, para pegar o ln do módulo de z mais o i-argumento lá do z, a gente fez o caminho inverso, em vez de a partir do número achar o log dele, mas a partir do log dele achar o número. É um caminho. Então, vou deixar aqui como tarefa para nós pensarmos ao longo da semana. Que a gente queria também pensar nesse humano aqui. Vamos lá, vou apagar tudo. Deixar só isso aqui pra gente pensar ao longo da semana e você. Tudo bem? Beleza. Vamos resolver uma potência para uma potência de fato complexa. Mais i elevado a i. Então a definição diz que isso aqui beleza. Então o que a gente precisa calcular é isso aqui. Log de 1 mais i. Não, vamos direto, vai. Era o ln mais i, o argumento. Nesse caso, π sobre 4. Isso.
e π sobre 4 mais 2k π. K pertencentes a Z. Ficando apenas com um deles, ln raiz de 2 mais π sobre 4i. Ou seja, 1 mais i elevado a i é igual a e elevado a i, aí o logaritmo, que é ln raiz de 2 mais π sobre 4i. Ver se não perdi ninguém pelo caminho. Acho que é isso aí. Aqui eu apliquei a definição. Calculado você. Cálculo de você é você. Então aqui eu tomei o K igual a 0. Vou só você. Então eu pego você e volto para cá. Elevado a i, ln, que eu posso distribuir. É isso mesmo. E agora vamos ver. A gente calcula isso aqui. Pela definição, a gente pode escrever isso aqui. I log de I. Então vamos calcular log de I. Isso aqui a gente tinha... Ah não, a gente tinha feito log de menos 1. Isso aqui é o que? ln de módulo de você mais e o argumento. O i está aqui em cima, então é π sobre 2. Mais 2k π. Tô indo rápido demais, tô brisando muito, tô digredindo muito, estão me acompanhando. Alguém não tá acompanhando, não tá... Acho que tá de boa. Ah, beleza. Se eu estiver digredindo muito, digredir é uma forma bonita de falar brisando. É que não é pedagógico falar brisando, mas se eu estiver brisando muito ou indo muito rápido, me avisem, por favor. Continuando. Então a gente tinha esse monstrinho aqui, mas vamos tomar K igual a 0. Então para K igual a 0 a gente fica com log de I igual a ln de 1 mais π sobre 2i. Isso aqui é 0. Então a gente pode escrever o que? I elevado a I é igual a E elevado a I logaritmo de I. O logaritmo de I é π sobre 2i. I vezes I costuma dar menos 1, né? Acho que é isso, né? Quem tinha perguntado? Eu tô perguntando, Arius.
acho que deixa dessa forma mais conveniente. Então, de fato, E é um número real elevado a um número real. É um número real. Então, respondendo ao que o mano aqui estava perguntando, sim. E elevado a I é um número real. Bonitinho, né? Sim, meio estranho também. Por quê? Não, porque você pega um complexo, leva a outro complexo e obtém um real. Se a gente for pensar filosoficamente, pode ser que sim. Mas talvez porque os números complexos fujam um pouco da nossa visão utilitarista. Mas se a gente for pensar que tomando o negativo de um negativo a gente obtém um positivo, muito provavelmente alguém em tempos idos teve a mesma crise ao pensar nisso. Hoje para nós é algo corriqueiro. Pode até parecer óbvio. É óbvio que o negativo de um negativo é um positivo. Mas ainda assim é uma questão interessante, do ponto de vista filosófico. I elevado a I nos resulta um número real. Bom, o fato é que, aplicando estritamente a definição, a gente concluiu. Acho que é isso, né, por hoje. Ficamos com essa questão aqui, pra gente pensar. Divertido, né? Vou parar aqui a gravação.